Oi gente, eu e Medingueiro, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, especial Dia das Mães, eu vou contar bem resumido como que eu me tornei mãe. Porque eu fico falando, meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas eu nunca falei como que aconteceu, né? Então eu vou contar bem resumido mesmo, até porque é uma história que não é só minha, então eu tenho que contar só a minha parte, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos pro vídeo. Uma paqueira, roda em seu louco. Uma pacoeira. Então, pra começar, o meu filho, ele é uma criança adotada. Ele sofreu um abandono parental e chegou na família de uma amiga minha em comum e foi criado por essa família. Então, assim, ele cresceu nessa família e foi criado por essa família e é criado, na verdade, até hoje. E aí, eu vou falar a minha parte, tá, gente? Porque é uma história longa. Eu sempre tive contato com o Enzo, porque era aquela criança que tava ali, entendeu? A Letícia tinha mais afinidade com ele, porque ela cresceu junto com essa família dele praticamente, porque ela tinha uma amiga em comum, elas eram muito amigas, e essa amiga em comum era tia do Enzo. Então, ela convivia muito mais do que eu, é como se fosse tudo uma família assim. Essa nossa amiga e a família da Letícia é como se fosse tudo uma família só, sabe? Ela sentia, ela era parte, ela era família também. E aí em 2019 ela ficou doente, em 2020 ela veio a falecer, nesse 2020. E isso eu ficava questionando muito, eu ficava, caramba, e o Enzo, sabe? Como que ele tá lidando com isso? Ela era muito conectada com o Enzo, eu levava ele muito pra passear. Ela participou de forma muito integrante da criação dele, do crescimento e tudo mais. Então, eu ficava muito preocupada com isso. Porque sempre quando ela tava, o Enzo também tava. Então, eu sempre tava com ela em datas festivas. Aniversário de algum amigo comum, Ano Novo, ia todo mundo junto, eu tava. Natal, tudo a gente se reunia, na verdade, tá? Toda resenha a gente tava junto. E entre essas resenhas, ela às vezes levava o Enzo, às vezes não. Então, era aquela criança que tava ali, sabe? Mas eu nunca tive tanta conectividade com ele. Enfim, daí depois que ela desencarnou, em 2020, passou um tempo, eu fiquei com esse questionamento, mas também, nunca tive tanta afinidade, eu só ficava pensando às vezes, isso vinha na minha mente. E aí em 2022, em maio de 2022, quase ninguém sabe disso, acho que eu não contei pra quase ninguém da minha vida, eu tive um sonho com o Enzo. E aí eu sonhei, na verdade com o Enzo não, eu sonhei dia 2 de maio de 2022, com essa minha amiga. Eu sempre sonhava com ela, tá, gente? Eu sonhava de várias formas. Eu sonhava com ela me pedindo ajuda, eu sonhava com ela me contando coisas, eu sonhava com ela levando ela pra passear. E eu meio que eu participei um pouco dessa questão do desencarne dela, porque eu sonhava com ela falando assim, me leva pra passear na praia, e eu ia e levava ela na praia, tudo no sonho. E ela falava assim, caramba, eu morri? Eu falei assim, você não morreu, você só está vivendo em outro plano, sabe? Eu sempre sonhava isso, que eu tava ajudando ela nesse processo desencarnatório. E aí, no dia 2 de maio de 2022, eu sonhei que eu estava dentro de um ônibus, indo passear, indo pra uma balada. E aí eu passei num bairro aqui do Rio de Janeiro e ela estava sentada no ponto de ônibus. O ponto de ônibus estava muito escuro, estava muito macabro. E eu falei assim, fulana, vem aqui, entra no ônibus, não fica aí no escuro não. Aí ela entrou no ônibus. Quando ela entrou no ônibus, ela tava chorando muito. E eu até tratava ela com muito carinho. Eu falava, meu amor, por que você tá chorando? Não precisa chorar, calma, fica calma, senta aqui do meu lado. Fala, por que você está assim? Aí ela falou assim, ela apontou pro lado e falou assim, cuida deles pra mim, por favor. Aí eu, deles? Deles quem? Aí ela apontava pra uma amiga minha em comum e apontava pro Enzo. Aí eu falei, o Enzo? Aí eu falei assim, não tem como cuidar do Enzo. Tipo assim, o que eu posso fazer pra cuidar do Enzo? Eu não tenho nem... não tô tendo nem contato com ele, sabe? Nem sei onde que ele tá. Aí ela falava assim, ela chorava e eu falava assim, calma, mas eu vou tentar, eu não sei. Mas eu posso perguntar se ele tá bem, mas você não precisa ficar assim, acalmava ela. Depois ela ficava calma, deixava um recado e ficava bem. E eu falava, agora você vai precisar voltar lá pra onde você vive e eu vou precisar ir embora. Aí eu dei um abraço nela e fui embora. Acordei, anotei esse sonho no celular, eu tenho até hoje anotado esse sonho no celular.
E fui viver minha vida, né? Tipo, não sei, não relevei esse sonho. Só achei importante, anotei e pronto. Aconteceu algumas coisinhas e aí eu comecei a minha amiga tava buscando Enzo na escola, pra mãe dele e tal. E ela falou que não ia poder mais fazer faculdade, não sei o quê. E me pediu pra buscar porque eu não tava trabalhando fora. Eu falei, tá, né? E aí eu comecei a buscar ele na escola e ajudava ele nas atividades da escola, fazer aula de reforço. Ele passava a tarde inteira comigo até a mãe dele vir me buscar. E a gente ficava assim, tendo esse contato. Só que eu ficava, ficar com uma criança que é a tarde inteira sem fazer nada. Comecei a criar coisas pra fazer com ele, sabe? A gente via filme. Ou então um dia eu levava ele no shopping, outro dia eu levava na casa de alguém, assim, algum tio meu. Ou então na casa da minha prima. Trazia a criança pra cá, pra ele ficar brincando, se distraindo. Comecei a comprar livros pra ele, comprar brinquedos. Eu sei que a gente foi criando uma afinidade, um laço. Às vezes eu brigava com ele também, que ele fazia umas sabe, besteirinhas de criança, de pré-adolescente. E eu ficava ali, sabe, e meio que tava participando da educação e do crescimento e da formação dele. Comecei a conversar com ele coisas importantes, ter pautas importantes, como, por exemplo, a pretitude dele, sabe? Mostrar pra ele também, trabalhar um pouco a autoestima dele. Ele começou a querer deixar o cabelo ficar black e tal. Hoje, inclusive, ele tá de trança, né? A gente fez nele. Mas enfim, levava ele pro terreiro comigo, que ele é um macumbeiro raiz, tá, gente? E aí fui criando essa afinidade, que teve um dia que ele falou assim, e a mãe dele deixou, porque tipo assim, é como se fosse da família, sabe? Uma criança da família. Então a mãe dele não se importava muito com essa questão dele ficar aqui, às vezes dormir, às vezes eu levar ele pra passear no final de semana e ele ficar com a gente e tal, não sei o quê. E aí, ele um dia falou assim, eu queria te pedir, eu queria muito que você fosse minha mãe, eu queria que... Ou então ele me perguntou, acho que ele foi direto e falou assim, você quer ser minha mãe? Você pode ser minha mãe? Alguma coisa assim, não tô lembrando agora. Aí eu, Você é sua mãe? Falei, não, eu posso ser sua amiga, eu posso ser uma tia, agora mãe não. Gente, quando eu falei isso pra criança, ela começou a chorar. Desesperada. Tipo, ele chorou muito. Parecia que ele não doeu no coração dele. Deu tempo de falar, cara, eu não quero ser sua mãe. Mas não era só isso, né? Ele tem uma bagagem, ele tem uma história que também eu acho que pesou um pouco ali na hora, não sei. E eu fui muito verdadeira, do jeito que eu sou e espontânea, na verdade. E aí eu falei assim, calma, abracei ele e tal. Eu falei, a gente vai conversar, eu vou pensar sobre isso. Daí eu conversei com ele, eu falei que não é assim, né, e tal, não sei o quê. Mas eu falei, já que você quer ser meu filho, vai ser meu filho mesmo, ele vai ter que me obedecer, vai ter que não sei o quê. Aí eu falei sobre respeito, sobre várias coisas, tive uma conversa bem séria com ele, bem completa. Aí ele, tá bom, eu vou propor o desafio. Aí é como eu falo que foi uma série de combinados, sabe? Mas eu acho que a maternidade, ela chegou de uma forma espontânea. Porque, querendo ou não, mesmo sem esse título de mãe, eu estava participando do crescimento, da criação e da formação desse ser humano. Então, eu estava cuidando também dele. Então, eu estava, querendo ou não, sendo mãe, mas sem o título. E nisso, ele começou a ficar aqui. E hoje eu divido a guarda dele com a mãe dele. Porque ele mora um pouco com a gente, um pouco com ela, né? E assim... E ele me trata como mãe mesmo, ele me chama de mãe, onde eu vou é mãe. Aí ficou mãe. Dia das mães eu estava lá, né? Junto com a outra mãe dele e tal, não sei o quê. E... eu, assim, gente, no início eu falei, gente, mãe, eu não vou poder sair da vida dessa criança. Porque, tipo, mãe, uma criança tá aqui, você devolver pra mãe é uma coisa. Agora, você ser a mãe, você devolve pra quem? Tipo assim, eu tinha opção até de falar assim, não quero mais, não sei o que lá. Mas eu falei, isso não vai existir, eu não vou fazer isso com essa criança. Entendeu? Eu já passei por processos muito difíceis na vida e eu não vou ser mais uma a participar disso. Então, no início, eu fiquei muito conflituosa, né? De tipo, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Meu Deus. E aí, eu resolvi gravar esse tema hoje porque a minha terapeuta fez eu escrever sobre o que é ser mãe pra mim. E eu falei várias coisas importantes. Eu falei que a maternidade chegou pra mim de uma forma inesperada e talvez brusca. Que de início, eu consigo enxergar que também tudo desencadeou de uma série de sims que eu
dei na vida. E eu também vejo como uma questão espiritual, sabe? Muitas vezes eu falei assim, gente, eu tô num lugar que eu não ocupo. Mas depois eu falei, aí aconteceu algumas situações que eu olhava e falava, gente, eu estou exatamente onde era pra eu estar. Porque se não fosse eu não sei quem seria. Era pra ser eu ali naquele momento, falando sobre aquilo, abordando sobre aquele assunto na vida dele, sabe? E aí eu falei também que me sinto responsável por um futuro cidadão. Coloquei aqui na minha carta que mesmo eu tendo esse papel de filha e trazendo um pouco da minha educação para ele, eu consigo filtrar. Eu sou um portal onde, na verdade, eu sou uma peneira, né? E eu só deixo passar o que eu acho que foi interessante, o que eu acho que merece ser enaltecido para ele, na formação dele como pessoa. Coloquei aqui também que eu não gosto de trazer aqueles ensinamentos tipo de sim, porque é isso, aquele respeito de uma forma autoritária, não. Eu acho que ele precisa refletir e ele absorver tudo que eu tenho para ensinar de uma forma muito subjetiva, assim, da forma dele. Não bato, não belisco, não faço nada disso. Raramente coloco de castigo, mas o castigo é só quando assim, a conversa não funciona. E eu consigo enxergar também que a minha criação, que foi baseada muito em diálogos respeitosos da parte da minha mãe, às vezes nem sempre o diálogo funciona com ele, às vezes o exemplo funciona com ele, às vezes o fazer funciona muito mais com ele do que às vezes uma conversa comigo era o suficiente, sabe? E eu comecei a perceber isso, que os nossos filhos, eles não são como a gente, literalmente. O que pra mim, minha mãe às vezes falava, Dominique, é assim, 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 e eu absorvia de uma vez, pra ele não, pra ele às vezes só o falar não faz sentido, eu tenho que mostrar no dia a dia como que funciona. E aí ele entendeu o porquê daquele jeito, entende? Aí eu botei aqui que eu me sinto feliz por tudo que eu faço, dentre os erros e acertos. Coloquei aqui que às vezes eu me sinto desapontada com algumas coisas, principalmente quando às vezes a gente tem que estabelecer uma relação de compensação, que não é pra tudo, mas pra algumas coisas sim. Por exemplo, você só vai ter isso se você fizer isso, entendeu? Infelizmente, a gente em alguns aspectos precisa ser desse jeito, mas eu não gosto. Então eu me sinto desapontada quando eu tenho que fazer isso e é onde eu recalculo as minhas rotas. E aqui eu botei que sinto um amor genuíno e que vale por todos os amores que um dia me faltou. Ser admirada pelas minhas ações de forma verdadeira, através de um olhar, através de um abraço, me fazem estar aqui e continuar por mim e por eles, atuais e futuros filhos. Sejam filhos do coração, filhos de sangue ou filhos espirituais. Não sei o que a espiritualidade teve na hora de propor esse encontro na minha vida, né? Porque a Cambina sempre fala que as nossas experiências humanas, elas nos preparam também para as nossas experiências espirituais. Então, se realmente, futuramente, na verdade, eu tiver um cargo de mãe pequena, de mãe de santo, ou algum cargo mesmo desses, né, de liderança dentro da minha religião, eu tô aprendendo assim, primeiro na minha vivência humana, a ser mãe, a criar, para isso passar também para minha experiência espiritual. Então hoje eu consigo compreender também o que a espiritualidade estava propondo. Aqui está sendo uma relação, uma via de mão dupla, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a história bem resumida. Hoje o Enzo faz parte integrante dessa família, dessa casa. E no diálogo com ele, ele falou que tem medo de terminar com a Letícia e eu me afastar dele, não sei o que lá. Eu falei que isso não vai acontecer, porque eu sou muito leal às pessoas que eu amo, que eu gosto e que eu abraço como família principalmente, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês quem é o Enzo na minha vida após. E é isso, feliz Dia das Mães para todas as mães que me seguem. Seja mães de sangue, mães espirituais, né, mães de santo, ou mães de coração, assim como eu, né, mães afetivas. Um beijão e até a próxima. Ai, mãe, muito obrigada. Você é a melhor mãe do mundo por me ajudar, tá bom? Eu te amo muito. Eu tenho certeza que o plano vai dar muito certo. Tá bom, mamãe. Olha isso daqui. Eu te amo!